Olá, meu nome é Júlia e eu vou apresentar o trabalho sobre uniões parafusadas. Nós vamos falar sobre o perfis das roscas e tipos de ligações parafusadas. Basicamente, o termo ligação é a possibilidade de unir duas partes de algum objeto, enfim, e elas podem ser unidas tanto por chapas, cantoneiras, placas de base, talas de emenda e outros diversos métodos de fixação. Então, vamos falar sobre ligações parafusadas. Eu vou falar sobre a rosca trapezoidal, que ela tem como aplicação em sistemas onde são necessários movimentos lineares precisos e a transmissão eficiente de forças, como fusos de máquinas-ferramenta, prensas e dispositivos de elevação. Ela tem como característica um perfil assimétrico. Ela distribui melhor as cargas e reduz a concentração de tensões. Ela converte o movimento rotacional em linear e oferece estabilidade, precisão e alta resistência ao desgaste. Ela tem também um alto travamento que mantém a posição sem deslizamento sobre a carga. A rosca triangular, ela é utilizada em parafusos comuns e geralmente encontrados em várias aplicações industriais e de uso geral. Ela tem como característica o ângulo de 60 graus, uma crista plana e raiz arredondada. Ela é excelente para resistência à tração e ideal para aplicações que exigem uma fixação firme e segura. Já a rosca redonda, ela é comumente usada em sistemas de transmissão de força e movimento, como fusos de avanço em máquinas-ferramentas, mecanismos de ajuste e em dispositivo onde a rosca está sujeita a frequentes desmontagens e montagens. Ela também é usada em ambientes corrosivos que, devido à sua capacidade de resistir ao desgaste, é ideal para esse uso. Como característica, ela tem um perfil semicircular, uma distribuição mais uniforme das cargas ao longo da rosca e resistência ao desgaste e à fadiga. A rosca quadrada, ela é frequentemente usada em fusos de máquinas-ferramenta, prensas mecânicas, macacos de elevação e outros mecanismos onde a precisão e a força são essenciais. Ela tem como característica perfil com lados retos e que formam ângulos retos, né? Perfis de lado paralelos que formam ângulos retos. Ela permite uma transmissão eficiente de forças lineares com mínima perda por fricção e permite também uma maior capacidade de cargas e resistência ao desgaste. Já a rosca dente de serra, ela é comumente aplicada em sistemas de transmissão de potência, mecanismos de ajuste e dispositivos que requerem alta resistência a forças unidirecionais, como grampos de fixação em sistemas de bloqueio. Ela tem como característica, então, um perfil assimétrico, com um lado inclinado e outro vertical. Ela é projetada para otimizar a resistência em uma direção específica de carga e pode ter característica de alto travamento, impedindo movimentos indesejados sobre a carga. Então, essa é minha parte da apresentação e agora fica com a colega Carol. Então, agora falando sobre tipos de porcas e fechamentos. Vamos começar com as porcas de aperto, ou lock nuts, que servem como um reforço para as porcas comuns, criando uma pressão adicional e estabilizando o sistema de fechamento. Elas geralmente são utilizadas quando as montagens estão sujeitas a vibrações, grandes vibrações. As porcas castelo, elas são compostas por duas partes, então. Uma parte hexagonal mais robusta, comum entre as porcas no geral, e uma parte cilíndrica entalhada, que serve para a passagem de um pino entre a porca e o parafuso. E esse fechamento tem como função minimizar o impacto de choques e vibrações.
Já as porcas serradas, elas têm função similar à porca castelo, porém a geometria é mais uniforme, não tendo a seção cilíndrica que a castelo tem. E os entalhes dela também servem para passagem de um pino. E o travamento com pino, né, essas porcas um pouquinho mais arredondadas, eles podem ser feitos com pinos cônicos ou fendidos. E esses pinos, eles geralmente passam pelo centro da porca. E por fim, a arruela de pressão serve como um componente adicional do fechamento. Elas são tipo anéis que ficam posicionados entre o objeto e a porca, garantindo que a porca não se afrouxe facilmente. Então, eu sou a Laura e eu vou falar então sobre os tipos de ligações parafusadas. Nesse trabalho, a gente vai apresentar duas. A primeira é a ligação por atrito. Então, nesse caso, o esforço é transmitido pelo atrito, despertado entre as duas peças ligadas, seja lá quais forem. E tem algumas características, que seria os parafusos, eles têm que ser de alta resistência e com um aperto controlado. Essa característica também é presente no outro tipo de ligação que eu vou apresentar. Também, na ligação por atrito, a força de pretensão ela é igual a 70% da força de tração resistente nominal do parafuso. E a compressão gerada entre as peças, ela origina um atrito responsável pela transmissão de forças na ligação. E a outra ligação é a ligação por contato. O esforço, nesse caso, ele é transferido através do cisalhamento do corpo do parafuso. E as características, né, como eu disse, a primeira é que os parafusos eles têm que ser de alta resistência com um aperto controlado e a superfície de contato do parafuso ela tem que ser projetada para maximizar o atrito. Então, nesse caso, dá para usar as arruelas de pressão, que a Carol falou, e nessa situação, as arruelas elas aumentam a área de contato e melhoram a distribuição de carga. Outra característica, né, das ligações são as falhas que podem ocorrer. Então, a gente elencou aqui 5 falhas e elas podem ocorrer no parafuso ou na chapa. E aqui tem um exemplo, então, da falha 1 e 2, que seria o esmagamento da chapa pelo parafuso e o rasgamento da chapa pelo parafuso. Isso pode ocorrer por mau uso, pelo tempo, pelo material utilizado. E também as falhas 4 e 5, que seria a ruptura da ligação entre o furo e a borda, ou a deformação da aba que não foi conectada com o parafuso. Então é isso, muito obrigada.